Bruno, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre como a abordagem da espiritualidade ela contribui para esses tratamentos de pacientes com transtornos mentais graves. Certo. Então esse é um tema que tem sido cada vez mais estudado, porque a espiritualidade é um tema de muito interesse da população em geral, né? Boa parte da população mundial pertence a algum grupo religioso e os pacientes têm interesse de falar sobre esse tema nos atendimentos de saúde. E recentemente tem saído muitos estudos, nas últimas 2 décadas, por exemplo, mostrando o quanto esse fator pode ajudar também no tratamento de pessoas com transtornos mentais graves, ou depressão grave, pessoas que estão em internação psiquiátrica, na esquizofrenia, no transtorno bipolar. É uma nova fronteira assim, que tem ajudado muitas pessoas também a integrar a espiritualidade no tratamento. Por que, dentro desse aspecto que você apresentou, por que é importante nós levarmos em consideração essas questões que são inerentes às pessoas, o paciente que está ali sendo tratado, mas também a questão do núcleo familiar, levar em consideração a espiritualidade dele ou a religiosidade que ele professa dentro da sua vida? Então, assim, no tratamento na psiquiatria é importante ter uma visão ampliada e integrar diversos fatores. Assim, então, a gente não substitui um ou outro, né? Então, todos são importantes. Assim. Então, a medicação vai ter seu papel, o aspecto biológico, as psicoterapias. E a espiritualidade faz parte do ser humano, assim como outros fatores. E antes de ser um paciente, alguém em tratamento, ali a gente vê um indivíduo, uma pessoa, né? Então, vai ter esse aspecto assim como todos, né? Como algo que pode ser importante na vida e também no tratamento. Dentro de todos os estudos que naturalmente você vem realizando, quais são os principais impactos ou características que você tem observado adotando essa abordagem junto a esses pacientes? Então, assim, na depressão a gente tem dados muito consistentes, né, dos benefícios que pode trazer a espiritualidade e a religiosidade. No transtorno bipolar também temos estudos um pouco menos, mas também temos dados positivos. Na esquizofrenia, que é algo muito interessante também a longo prazo, pode ser um fator que ajuda assim no suporte social, na qualidade de vida, no sentido e propósito existencial também das pessoas com esquizofrenia e que ajuda na recuperação plena, não apenas melhora dos sintomas, mas a pessoa ter um propósito, ter um sentido e se sentir bem consigo mesma e na vida. Então, diversos estudos têm mostrado isso. E além dos fatores psicológicos e de qualidade de vida, também marcadores biológicos. Então, na depressão, por exemplo, tem alterações de neuroimagem. Eu estudei também no meu doutorado um marcador de neuroplasticidade cerebral na depressão, que também é um fator bem interessante que tem sido estudado. Então, enfim, tem vários fatores interessantes que a gente pode integrar, né, a espiritualidade. Dentro da sua apresentação aqui no Conubis, quais foram os principais pontos que você abordou junto às pessoas que estavam aqui presentes? O que você pode trazer para a nossa audiência dos pontos relevantes que você trouxe para a gente? Então, na depressão, assim, o quanto existe um impacto, né, nos estudos científicos das pessoas que têm maior religiosidade e espiritualidade tendo menos depressão, melhorando então, o prognóstico da depressão, embora em uma minoria de casos possa existir o fator contrário. Então, pessoas que, dependendo de como a pessoa vivencia a sua religiosidade e espiritualidade, ela pode ter efeitos negativos também que precisam ser abordados. Então a gente falou um pouco sobre isso, sobre as evidências, como integrar isso no tratamento, nas psicoterapias e como abordar esses efeitos negativos também quando eles aparecem, né? Então, mais ou menos, né, em um resumo assim, das falas, a gente abordou um pouco desses temas. No que tange a temática do suicídio, essa questão da espiritualidade, ela também tem impactos positivos nesse contexto da questão que acaba afetando muitas pessoas e tem um impacto muito forte. Como é que a espiritualidade e a religiosidade ela entra nesse contexto? Sem dúvida, essa é uma área que é muito importante, né? A gente tem dados, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde mostrando a quantidade de pessoas que, né, acabam tendo essa problemática do suicídio anualmente no mundo, e a gente sabe que existem vários fatores protetores, né? Um deles é o acesso aos tratamentos, a busca, né, do profissional de saúde, fatores próprios assim de resiliência da pessoa, e entre esses fatores a gente identifica a religiosidade e espiritualidade. Então a gente até citou nos trabalhos um estudo realizado na Universidade de Harvard com quase 90 mil mulheres nos Estados Unidos, acompanhadas por mais de 15 anos, mostrando que aquelas que frequentavam uma religião pelo menos uma vez por semana tinham um efeito protetor muito grande para o suicídio. Então, um dado muito relevante na literatura e que nos ajuda, então, assim como outros estudos, a integrar esse aspecto da espiritualidade também na prevenção do suicídio, como algo muito positivo.
Por que é importante, Bruno, os profissionais que lidam com a saúde mental das pessoas se abrirem cada vez mais para esse conceito de espiritualidade, de religiosidade, justamente na abordagem clínica quando nós nos referimos a esses pacientes? O primeiro fator é porque é algo muito comum na população, né, brasileira. Então, mais de 80% da população brasileira considera esse tema muito importante. Segundo aspecto, é algo que impacta a saúde mental. Então, tem diversos estudos que falam sobre isso. Temos também, né, como terceiro ponto, várias recomendações internacionais e diretrizes que sugerem, né, que os profissionais tenham treinamento e possam abordar na prática clínica. E, por fim, é um tema de muito interesse da população, né? As pessoas querem falar sobre isso. É um fator, assim, dando um exemplo, né, que só tu perguntar, às vezes, para o paciente no atendimento de saúde, tem estudos que mostram que isso melhora a satisfação com o tratamento, né, dando um exemplo, assim, né? Então, é algo muito importante para as pessoas. E por isso a gente tem que aprender a abordar, assim como outros fatores, exercício físico, alimentação, a saúde em geral, aspectos sociais, a espiritualidade também a gente tem que saber abordar. Você, como um pesquisador estudioso da temática, você percebe uma evolução no que se refere a uma aceitação maior do campo de abordagens clínicas no dia a dia dos médicos junto aos pacientes? Você percebe uma evolução no sentido de levar em consideração esse aspecto mais amplo do paciente? Sem dúvida, a gente teve um avanço muito importante nas últimas décadas. Diversas universidades e grupos reconhecidos, por exemplo, na Universidade de Harvard, Columbia nos Estados Unidos, Oxford, aqui no Brasil, na USP, na URGS, no Rio Grande do Sul também. A gente tem diversas universidades abordam esse tema, né, nas graduações, mas a gente ainda tem um caminho a seguir, né? Então, existe ainda muito interesse das pessoas e isso ainda não chega totalmente para todas as pessoas que procuram, né, no atendimento de saúde, na medicina, na psicologia. Então tem muito ainda a gente avançar para levar essa informação de qualidade para os profissionais.